Mas a quem que interessa, Thomas, essa destruição dos símbolos nacionais? Porque, por exemplo, quando a gente pensa, né, em pais fundadores americanos, cara, todo mundo conhece, fazem o musical do Hamilton, sabe? Todo mundo sabe quem foi o George Washington, todo mundo sabe da sua história. E aqui, cara, os nossos pais fundadores, eles são relegados, ninguém conhece direito a sua história. Você pega as próprias notas, né, de dinheiro, é tudo bicho, não tem uma figura humana. Por que que isso acontece e a quem interessa isso? Vamos lá. Então, parte do ponto que o Danilo já pontuou aqui, né? Imaginemos assim a história nacional. 1500, o descobrimento. O que significa descobrimento? Capistrano de Abreu ensina que descobrimento é um movimento. Ou seja, não é necessariamente quem chega primeiro. Descobrimento é uma ação efetiva de um processo civilizatório empreendido por Portugal. Então ele diz: há discussão sobre quem chega primeiro no que hoje nós chamamos de Brasil. Todavia, quem empreendeu de fato um processo civilizatório foi Portugal. Perspectiva de Capistrano de Abreu, num trabalho que tem exatamente esse nome, o Descobrimento do Brasil. Bem, em 1822, a independência do país. Aprendemos muitas vezes, de maneira equivocada, que a independência foi feita aos pontapés. Então, Dom Pedro I, ele estava ali, mal da barriga, montado numa mula, e aí, subitamente, ele recebe uma correspondência, aquela correspondência determina que ele declare o Brasil independente. Ignora-se o dia do fico, ignora-se, de fato, toda a construção acerca, por exemplo, do que leva o Brasil a se definir independente. Um exemplo, o Antônio Carlos, que era irmão do José Bonifácio, ele foi a Portugal para defender os interesses do chamado Partido Brasileiro. E em Portugal ele era chamado de macaco. Então, ele, junto com outros brasileiros da elite política do Império, do futuro Império Brasileiro, eles começam ali a entender de fato que eles não conseguiriam mais defender os interesses desse Brasil que havia mudado muito a partir de 1808 com a chegada de Dom João VI. Então, para a gente poder entender, eu só posso falar da Declaração de Independência em 1822, levando em consideração que em 1808 Dom João VI chegou, que Dom Pedro veio para cá menino, que ele se envolve com o ambiente da terra, que ele disse que ficaria, que ele mesmo sendo herdeiro desta colônia declara a independência da mesma, que Dom Pedro I, além de todas as questões, assim, digamos, da ordem biográfica, suas oscilações, seu comportamento muitas vezes, assim, envolvido com a devassidão, etc. Mas ele também foi um homem que morreu numa outra circunstância, que nem a Marquesa de Santos, por exemplo, que o pessoal sempre diz que ela foi só amante de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, sempre tem essa referência, só esquecem de dizer que ela morreu cuidando de órfão, por exemplo, né? Então ela presta um tipo de trabalho, tem o testemunho de que ela não morreu amante de Pedro I, ela morreu de fato prestando um serviço social, e isso só é ignorado, bastante oportuno. Enfim, aí vou chegar na pergunta. Claro. E assim, então Dom Pedro I, até declarar a independência, você tem o Partido Brasileiro disputando seus interesses depois da vinda de Dom João VI. Você tem Pedro I dizendo ao próprio pai de que não vai voltar, dizendo que não venham para o Brasil, porque se vocês vierem para o Brasil de maneira inoportuna, defender os interesses estritos de Portugal, vocês vão ter, e ele usa exatamente essa expressão, vocês vão ter que se entender com um rapazinho aqui. Que Pedro I, ainda que com uma vida muitas vezes de devasso, ele era um homem profundamente corajoso e ele acaba sendo o homem certo para aquela circunstância, porque ele era capaz sim de virar a mesa e venham então. Então ninguém mais vai sair daqui, o Brasil vai ser independente. Então, Pedro I compra essa briga, diz que fica, tem todo esse processo e nós temos a Declaração de Independência. Então, a história ela tem a data, só que existe uma construção até chegar naquela data. E essa construção muitas vezes é ignorada, o que é um grande problema. Em 1824, 2 anos depois, nós temos a nossa primeira Constituição Nacional, a Constituição do Império. Essa Constituição, ainda que protecionista, ainda que defendendo os interesses dessa nova nação, até porque se partirmos da ideia que a independência de fato muda a relação com Portugal, nós temos um golpe, que é o golpe da independência. Na perspectiva de um português, é um golpe. Sim. Bem, com o golpe feito, precisa dar a ele uma legitimidade institucional, e essa legitimidade é a Constituição. A Constituição feita de uma maneira muito conturbada, enfim, mas foi feita.
ela, apesar de protecionista, ela evoca símbolos que se apresentavam na história nacional desde o começo do nascedouro desse descobrimento que eu fiz a referência com Capistrano de Abreu. Exemplo, eu posso falar que o Brasil não tem uma presença católica? Não, não posso falar. Isto não significa que você precise ser católico, mas você não consegue tirar o papel sociológico da Igreja Católica, dos jesuítas, etc., dentro da formação desse país. Você não consegue. Então, aqueles homens, não só Pedro I, mas os homens que inclusive mantiveram, que deram assim o devido valor a esse texto constitucional, muitos ali, inclusive maçons, etc., mantiveram a evocação Santíssima Trindade, por exemplo. Então, é uma Constituição que olhava em perspectiva para essa tradição, inclusive a tradição simbólica. Bem, veio um golpe em 1889. Essa nova Constituição, que foi definida em 1891, ela já não olha mais para o passado. Ela não faz uma evocação, por exemplo, a tudo que foi debatido durante a monarquia, aos símbolos católicos. Não faz essa referência. Sim. A referência simbólica dessa nova Constituição é Benjamin Constant, que é tratado ali, o brasileiro, não o francês, tratado ali como o fundador dessa nova república. E aí é uma menção que a casa dele, a casa da república, precisa ser preservada. Então você tem uma troca simbólica aqui. Saiu a Santíssima Trindade, que está presente na história nacional desde a primeira missa, todo esse processo, sai império, sai coroa, vem o quê? Benjamin Constant, perspectiva de futuro. O positivismo é um darwinismo social. O que é um darwinismo social? Acredita de fato que a partir de um governo forte, inclusive ditatorial, você traz a sociedade para uma elevação. Então, você troca uma roupagem monárquica por uma roupagem darwinista social, tira o símbolo da Santíssima Trindade, coloca de fato o símbolo Benjamin Constant, o país muda a bandeira, o país muda hino, o país muda o sistema político. Nós nem sempre atentamos que você não troca só um imperador por um presidente. Você precisa fazer uma intervenção agressiva nos estados. Ou seja, você precisa interferir na memória, você chega na província. A galera continuaria defendendo. Não, e você precisa fazer toda uma mudança institucional. O Brasil já não é mais o mesmo. Exemplo, o Brasil muda de nome. Estados Unidos do Brasil, não é mais império. Então, você muda o modelo político. Agora o Brasil é um país federalista. Temos uma Constituição que, em vários aspectos, emula uma perspectiva norte-americana. Ou seja, até a nossa estrutura de direito, ela é remodelada. Em vez de aquele direito com uma baliza ibérica, etc., que forma a tradição brasileira, com uma mescla durante o Império, com a adesão lá do poder moderador, que foi inspirado pelo Benjamin Constant, o francês, sai isso entre uma perspectiva norte-americana federalista que fica artificial. Ainda somos um país presidencialista. E aqui entra um ponto que é importante para a gente entender como essa é uma conjuntura um tanto quanto alienada das questões nacionais. 13 de maio de 1888, abolição. Ou seja, 1 ano e meio depois, nós temos uma nova estrutura política. Então, em vez, por exemplo, da nossa elite política organizar esse Estado brasileiro, implementando políticas agrárias, etc., etc., o que estavam fazendo? Tendo que remodelar tudo. Símbolos, Constituição, modelo político, trocar nome de praça. Aqui, para quem nos acompanha, para mais ou menos concluir esse aspecto, talvez na sua cidade tenha uma avenida, exemplo, Floriano Peixoto. Sim. Dependendo do tempo da sua cidade, quando ela foi fundada, etc., talvez aquela avenida, em algum momento, ela se chamou, exemplo, Isabel. Ou a praça se chamou Pedro II e hoje se chama Deodoro da Fonseca. Em Porto Alegre tem um caso bastante ilustrativo. Tem a Praça Deodoro, que outrora era a Praça Isabel. Em vez de você assimilar, então, esses homens que foram alforriados, você criar uma estrutura política adequada para recebê-los, que era uma pauta do Joaquim Nabuco, do André Rebouças e de outros, o Brasil precisou ser refeito. E foi refeito a partir de uma quartelada que... Aí as pessoas nos acompanham, podem pensar assim, isso é um discurso monarquista, etc., como se aqueles homens ali fossem os responsáveis por todos os problemas que derivam. Não é que eles sejam culpados. Só uma deixa, vou interromper, porque eu vou advogar agora. Eu não sou monarquista. Eu advogo exatamente pela argumentação de Thomas. Então, assim, você não precisa ser monarquista... Desculpa, eu não entendi. Advoga pelo quê? Pela perspectiva do Thomas. Ah, tá. Você não precisa ser monarquista para reconhecer o óbvio, né?
Ora, estamos ouvindo aqui uma pessoa falando baseada em documentos, em ampla bibliografia e não em achismo. Então, eu estou diante de um fato que não é mera opinião. Se não é mera opinião, eu preciso o quê? Investigar o que é que fundamenta aqueles fatos ali que estão sendo colocados. E muitas vezes as pessoas têm uma tendência de observar determinados fatos históricos através de um prisma muito maniqueísta. Ou seja, o de César, o de Deus, e vai nesse extremo, sabe? Assim, ou é um anjo ou é um demônio. E não consegue perceber as nuances dos temas, né? Então, Thomas colocou aqui um ponto que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente sai da escola, né, com a perspectiva muito simplista do que foi, por exemplo, o golpe militar de 89. As pessoas saem com a perspectiva de que, houve um dia, Deodoro da Fonseca meio chateado, né, um problema aí relacional, e aí ele decidiu aplicar um golpe, dar fim a todo o sistema de governo e de cultura que fora instaurado. Então, assim, tudo isso que Thomas colocou, só para quem talvez tenha algum tipo de divergência, já tá vendo aí, isso aí é panfletagem monarquista. Eu não sou monarquista e concordo com a perspectiva que o Thomas colocou. E ainda, assim, 1889. Se fosse a nossa única ruptura, vá lá. Em alguma medida, nós preservaríamos, por exemplo, esse Brasil da chamada República Velha, que é um título já pejorativo e que eu já o coloco para mostrar que o Brasil sofreu uma nova ruptura. Porque em 1930, quem chegou ao poder? Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, que foi o maior ditador da nossa história, fica no poder durante 15 anos. É chamado de pai dos pobres, né? Pai dos pobres. Fica no poder numa ditadura civil-militar. Então, 15 anos no poder. E ele chama, a partir de 1937, esse novo Estado político de Estado Novo. Então, se aqui é o Estado Novo, aquilo ali é a República Velha. Velharia. E aí, começa-se a dizer que outrora República do Café com Leite, que é um título equivocado, não era Café com Leite, isso é uma besteira. Enfim, depois eu posso até comprovar o porquê. E a gente aprende isso e a gente na aprende na escola, escola, sim, a gente aprende muita coisa na escola. E aí acontece. E aí, nessa perspectiva, Getúlio sai em 45. E aí nós temos um novo Brasil, que eu costumo dizer que é o Brasil da Constituição de 46 até 1964. Porque, para complexificar os processos, no meio desse caminho, o Getúlio volta ao poder depois da presença do Dutra, morre tragicamente no seu suicídio, entra no lugar dele, depois de circunstâncias ali, Café Filho, etc., vem o Juscelino Kubitschek, e o Brasil se complexifica mais. Por quê? Brasília. Ou seja, no meio de todo um caos, nós ainda tivemos uma mudança de capital. Aí, depois de Juscelino, vem o Jânio Quadros, que não ficou sequer um ano no poder e renuncia. O vice tem que assumir. O vice é o João Goulart. O João Goulart não consegue de fato assumir, fica numa situação complexa, etc., que culmina no golpe de 64. Aí, de 64, nós vamos até 1985, que é o chamado período, ali o período da ditadura, o período militar, civil, militar, enfim. 85, o início da chamada redemocratização. 85, 88 com a Constituição, uma espécie de novo Brasil. Que, na minha perspectiva, vai até 2002, com a eleição do Lula. E hoje nós vivemos o Brasil da era Lula. Tanto é que a própria dicotomia Bolsonaro-Lula é uma outra perspectiva, não a perspectiva, assim, exemplo, do que se ilustrava enquanto debate por homens como Ulisses Guimarães, entre outros. Ou seja, já é uma nova roupagem dessa nossa atual república. Ou seja, o Brasil está sempre tentando se despir do que veio antes. Isso. Né? Ele não incorpora aquilo que aconteceu como parte da sua história. Ele quer ficar livre e quer apagar, né?